A paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui para fazermos a conclusão do trimestre da revista de jovens, do primeiro trimestre de 2020, da revista de jovens. Nós passamos por vários temas importantíssimos para ser falado hoje em dia. Mas nós vemos que esse último tema é um tema que é pouco falado, tanto em estudos como em pregações. E graças a Deus, ao comentarista, o pastor Tiago Brasil, Deus o direcionou a concluir com esse tema fortíssimo. E nós iremos abordar alguns pontos sobre este tema. No caso, a lição 13, eu gostaria que você acompanhasse aí com a sua revista, com a sua Bíblia. E nós vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós não iremos aqui abordar com bastante detalhes esse assunto, porque nós sabemos que ele é bastante extenso. Nós seremos específicos nesse ponto aí. Então, segundo a revista, eu quero basear especificamente este assunto neste texto bíblico que a revista nos coloca. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 12 ao 19, que está escrito assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também como considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então veja que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele informa alguns pontos sobre esse acontecimento da vinda de Cristo. Mas se você for observar também, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, já para a igreja em Tessalônica, o apóstolo Paulo ele já entra um pouco mais de detalhes, devido à igreja de Tessalônica, ela está encontrando dificuldades, até mesmo muitas pessoas que estavam não entendendo sobre este ponto do arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, e muitos entendiam que até Cristo já tinha vindo naquele momento, na sua época, e eles não estavam mais esperando Cristo Jesus. Mas aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos informa o seguinte: Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18, o esclarecimento que o apóstolo Paulo faz sobre o assunto já falado lá para a igreja em Coríntios. Porque a igreja em Tessalônica, apesar das cartas, às vezes alguns assuntos não serem abordados nas suas cartas enviadas pelo apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, mas ele já tinha ouvido falar sobre esse assunto. Só que aqui em
1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo esclarece mais um pouco essa questão, dizendo assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo fala que a segunda vinda de Cristo é a esperança da igreja. E ele esclarece que Jesus não tinha vindo ainda naquela época. O arrebatamento não tinha acontecido. Era para se esperar na sua época. Como ele diz assim, olha, nós podemos esperar sim, Jesus pode vir hoje sim, mas ele ainda não veio. O Senhor revelou para Paulo alguns pontos que iriam acontecer antes da vinda de Cristo, como aconteceria esta vinda de Cristo, e também no período pós o arrebatamento da igreja. Muito bem, mas voltando aqui para a nossa revista, diz aqui a introdução: a igreja não pode ser reduzida a um balcão de negócios espirituais ou a um call center religioso, onde as pessoas só compareçam em virtude de questões de seus interesses privados. A igreja é um lugar de cura e de propagação da história do amor de Deus. A promessa do céu não é um exagero, e sim a realização completa da vontade do Senhor. Ou seja, Deus ele tem interesse muito grande para que todas as promessas que foram estabelecidas, que foram apresentadas nas Escrituras Sagradas, se cumpram cabalmente, mas tudo a seu tempo. Então, no caso aqui, o apóstolo Paulo, ele foi extremamente claro. O tempo não é que apresentado para nós vermos também lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você em sua casa leia o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Paulo vai falando mais os detalhes pós-arrebatamento da igreja. Muito bem. Então, nesse primeiro ponto aqui sobre a ressurreição e a ascensão, é apresentado em falar sobre ressurreição e ascensão. Por quê? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, morreu, mas não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que estava prometido nas Escrituras não tinha sentido. Porque o sentido das Escrituras, a veracidade da Bíblia Sagrada, ela só tem sentido devido à morte e ressurreição de Cristo Jesus. Porque Jesus ele é o hiato, e Jesus ele é o ponto principal da história. A história ela passou um período de vivência, mas depois que Jesus veio ao mundo, ele trouxe um novo foco para a história, como se iniciou tudo de novo a partir dele. Ele deu um novo sentido, um novo foco para as pessoas entenderem o sentido da vida. Então a ressurreição, Paulo fala que era importantíssima, é uma doutrina importantíssima para se entender o feito de Cristo Jesus. Então diz aqui, a vitória mais importante. A centralidade da fé cristã encontra-se no evento da ressurreição.
conforme 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14. Sem a compreensão, crença e defesa da ressurreição de Jesus Cristo, todas as demais doutrinas, tradições e rituais cristãos perdem um sentido. As narrativas de eventos correlatos à ressurreição de Cristo em outras tradições, tais como as regras egípcias, romanas e babilônicas, diferenciam-se do acontecimento cristão por dois fatores básicos. Em primeiro lugar, Jesus não foi vítima de uma conspiração humana ou cósmica. Ao contrário, ele é protagonista de todos os fatos. O diferencial de Jesus é que ele é o Salvador do mundo, ele se coloca como Salvador do mundo. Na crença cristã, a pessoa de Jesus Cristo, ele mostra esse diferencial, por quê? Porque ele se coloca a sua própria vida em favor, na causa da vida de outros. Nós vemos que muitas pessoas, muitas religiões, muitas crenças religiosas vêm surgindo antes de Cristo, já tinham muitas e muitas mesmo. Mas nenhuma dessas crenças se colocava este Deus conosco, porque lá em Isaías, no capítulo 9, fala que do Deus conosco. O Deus conosco é o Jesus. Jesus veio como um homem, morreu, ele ressuscitou, ele veio viver uma vida comum, mas o diferencial é que ele não pecou e cumpriu-se cabalmente nele todo o plano da salvação. Muito bem. Então o diferencial de Jesus está aí. Jesus ele veio para toda a humanidade. Não apenas para uma religião, para uma placa denominacional. Ele não faz isso. O seu amor é muito grande, ele abrange, ele rompe. Na verdade, o Senhor Jesus ele mostra que o conceito de religiosidade é se preocupar com as pessoas, é ver o bem-estar delas. Nós vemos isso que Tiago entendeu essa questão lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, que ele fala que a verdadeira religião, porque muitas pessoas dizem que não existe religião verdadeira, a Bíblia nos mostra que existe religião verdadeira, mas ela foca ali em pessoas, em termos de relacionamento sincero para com Deus e também em termos de relacionamento para com as pessoas. Eu consegui demonstrar o amor de Deus no meu trato com as pessoas. O reflexo de verdadeira religiosidade tem que vir nesses cuidados para com as pessoas, no seu bem-estar, tanto físico quanto espiritual também. Então o mestre sabia o que estava fazendo, conforme João capítulo 10, versículo 17. Anunciou o que faria, Lucas 13, 32. E quando fez, deu plena notoriedade a que realizou, conforme nós vemos em Atos, no capítulo 1, versículo 10. Vamos passar a outro ponto aqui. Então, nesse outro ponto, a ressurreição como pilar da fé cristã. Eu falei agora há pouco que se Jesus não tivesse ressuscitado, a crença religiosa, a pregação, ou eu estar aqui falando para você algo sobre as Escrituras Sagradas não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido. Mas na verdade ele ressuscitou. Se você for lá em Jerusalém, há uma tumba, há lá um local informando, tem uma placa lá informando, ele é extremamente cauteloso, o pessoal tem o maior cuidado de deixar aquele ponto ali, e tem uma placa lá informando, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, mesmo dentro de um ambiente extremamente judaico, eles conseguiram, foi respeitado esta crença. E eles entenderam que ali Jesus, ele ressuscitou. Aí diz o texto bíblico, em um de seus textos mais importantes sobre a questão da ressurreição de Jesus, Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 24, a centralidade deste acontecimento para a fé evangélica. Desta maneira,
Nosso esforço evangelístico não deve concentrar-se em anunciar títulos, igrejas ou ministérios, e sim no amor de Deus revelado através da obra da ressurreição. Então, o ponto principal da pregação do evangelho é Jesus, é falar dos feitos de Jesus. Eu me lembro do meu pastor, o pastor Landolfo, quando assistei a Jesus, ele falava disso: olha, quando vocês estiver com a chama em Cristo Jesus de querer fazer algo para Deus, foquem em aprender tudo sobre Jesus. Porque esse é o ponto principal, é o assunto principal do Evangelho, é Jesus. Os feitos dele, o amor dele, o cuidado dele, a forma como ele trazia as Escrituras para as pessoas. Porque, na verdade, a pregação do Evangelho é falar sobre Cristo. A pregação do Evangelho é falar tudo o que ele fez. Muito bem. No outro ponto, no 3 diz aqui, de volta para casa. A ascensão do Senhor Jesus ressuscitado ao céu é o último ato do ministério do Salvador. A convicção de que vamos ser levados para morar eternamente no céu está associada a estes dois argumentos básicos. A promessa feita por Jesus, conforme João capítulo 14, versículo 1 ao 4. Vamos ler este texto, João 14, versículo 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis aonde eu vou, e conheceis o caminho. Jesus ele fala claramente que ele foi preparar um lugar. E ele já preparou. Ele já preparou esse lugar. Muito bem. Vamos aqui, o tópico 2, o arrebatamento da igreja, que é um dos pilares da segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo, conforme a crença pentecostal, ela é dividida em duas fases. A primeira fase, ela é conhecida como o arrebatamento. A segunda fase é conhecida como revelação e glória. Muitos têm dificuldade com este assunto porque tentam entrelaçar a igreja com Israel. Então a dificuldade da crença de dizer que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação justamente está aí. Porque a pessoa não teve o cuidado de olhar aonde, que ponto está sendo falada com a igreja e em que ponto está sendo falada com o povo de Israel. Paulo consegue dividir este ponto. E lá em Romanos, no capítulo 9 e o capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele dá um pouco de ênfase na questão do plano específico no povo de Israel. Então Deus vai tratar na grande tribulação especificamente com o povo de Israel. Mas na igreja é diferente. O projeto da igreja, ela não tem nada a ver com grande tribulação, é diferente. Então, tendo esses cuidados, a gente consegue resolver esses pontos aí claramente com as escrituras sagradas. Então, o arrebatamento da igreja, no ponto 1 diz aqui, os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento. A promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja antes de um colapso global. O colapso global que ele está falando é a grande tribulação, que a grande tribulação é conhecida por Daniel, lá Daniel já cita um pouco ela, mas ele fala de 70 semanas, 70 semanas de anos para Daniel, quando nós vamos fazer um cálculo, fazendo um link com os textos de Apocalipse, e alguns textos também em Isaías, Ezequiel, Zacarias, Miqueias, tem muitos textos escatológicos, nós conseguimos identificar que vai ser dividido em 7 anos, sendo que os 7 primeiros anos
é um ano de convencimento, de ilusão, é uma paz com X que eu chamo, que o anticristo é permitido por Deus de iludir o mundo. 3 anos e meio. Ele fará vários tipos de alianças, inclusive com o próprio Israel. Então, depois dos 3 anos e meio, ele vai quebrar esta aliança e ele vai mudar todo o seu posicionamento, porque no início ele se coloca como uma pessoa que vai cuidar do mundo. O mundo vai estar um caos, com uma grande dificuldade. E eu vou falar muito mais sobre isso domingo. Talvez eu te deixe o link. Domingo eu vou falar mais sobre esses detalhes, aí o que vai acontecer. E nesse grupo nós vamos ver se nós passamos o link para você entrar lá e participar domingo conosco desta aula um pouco mais extensa sobre a escatologia bíblica. Ou seja, ele vai se manifestar realmente como ele é. O apóstolo Paulo fala que ele era um rei feroz de cara. Ele vai mostrar quem ele é realmente, qual a sua verdadeira intenção, depois dos 3 anos e meio, certo? Então, nesse período aí, a igreja não estará mais aqui, porque ela já terá sido arrebatada. No ponto 2 ainda desse tópico 2, os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. Os textos mais associados à questão do arrebatamento são aqueles presentes na literatura paulina, sendo os 2 mais relevantes. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, que eu já citei aqui, e também 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54, que também nós comentamos aqui. Em ambos os textos está bem clara a imagem do encontro entre a igreja e Jesus. É um encontro da igreja e Jesus. Não é especificamente a nação de Israel. Ou seja, um israelita, se aceitar Jesus, ele vai fazer parte da igreja. Então ele entra nesse projeto de salvação para a igreja. A igreja que eu falo da igreja como um organismo, a igreja povo, a igreja dos transformados, a igreja das pessoas entregues, que entregou a sua vida a Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador das suas vidas. E o Espírito Santo habita na sua vida como um selo. Essas pessoas são os membros da igreja viva, a igreja transcendente. Então, sendo tudo protagonizado pelo Mestre, isto sob o comando do Senhor. Muito bem. Finalmente a parte 3 aqui. A vida eterna com Cristo. Salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. É importante te ressaltar este ponto, porque nós vemos que o momento passa, o nosso país, não, na verdade o mundo passa por um momento difícil. E muitas pessoas às vezes podem até se aproximar do Senhor com o objetivo apenas de Deus vir sanar este problema que está acontecendo. Mas Deus é amoroso, Deus está preocupado conosco. Ele vai nos cuidar sim, Ele vai zelar para conosco. Só que, nesse ponto que nós estamos falando aqui, que o objetivo principal de seguir ao Senhor, de servir a Deus, ele fala que tem que ser um relacionamento contínuo e saudável com Jesus Cristo. E não por medo de algo acontecer de ruim, não. Você me aproximar de Cristo porque Ele pode cuidar de mim, de me livrar de situações constrangedoras, de perigo, do próprio inferno. Isso não há relacionamento nenhum nisso aí. Porque o medo, ele na verdade, ele quebra relacionamento. Ele não ajuda. Na verdade, aonde há medo, não há amor. Muito bem. Por isso, uma vez acolhidos pelo amor de Deus e salvos por sua graça, viveremos eternamente com o Salvador. Nossa condição eterna tem causa e objetivos claros, e refletir sobre estas questões para ajudar-nos a entender melhor sobre aquilo que é a vida eterna. Vivemos em tempos de pragmatismo religioso, isto é, em um contexto histórico em que as pessoas estão muito mais interessadas em solucionar inquietações próprias, como aquilo que eu falei agora, problemas particulares,
do que refletir sobre a essência e o fundamento da realidade em que nos rodeia. A maioria, pensa só em si. Esta mentalidade também contaminou o mundo religioso. E por isso, testemunhamos muitas pessoas que estão dispostas a qualquer tipo de atitude ou comportamento, desde que seus objetivos imediatos sejam alcançados. Na verdade, muitas pessoas nem pensam no céu, certo? Muito bem, para nós concluirmos aqui o ponto. Vamos à celebração eterna aqui, ó. Ponto 2. Não somos salvos para desaparecermos na eternidade. Também não viveremos como seres inconscientes na eternidade. Ou seja, como se tudo que somos hoje, a nossa memória, sentimentos, identidade, tivesse sido apagado. Ao contrário, a Escritura revela que viveremos conscientemente nos céus. Para nós fecharmos, vamos abrir Lucas capítulo 16, o próprio Senhor Jesus, ele nos mostra a situação transcendente. Quando morremos, ele nos mostra aqui. Lucas capítulo 16. Diz aqui que no versículo, a partir do versículo 23. Lucas 16, a partir do 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males. Agora este consolado, e tu atormentado. Veja que aí estavam acordados. Tanto naquele período antes da vinda de Cristo, naquele período quando alguém morria, iam para o lugar chamado Hades. Só que o lugar chamado Hades, ele estava dividido em dois. Um abismo no meio, e de um lado um lugar de descanso, e de outro lado um lugar de tormento. Mas conforme nós vemos lá em Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 8, Paulo mostra ali que houve um deslocamento deste lugar de descanso, foi deslocado após Jesus ter ressuscitado, foi deslocado para próximo do trono do Pai. Mas um assunto que a gente vai entrar em detalhe domingo na escatologia bíblica. Então, nestes pontos, Jesus nos mostra que tanto quem está em tormento como está em consolo, estão acordados. Ok? Então, que Deus abençoe você, que o Senhor Jesus ajude-nos neste momento que estamos passando. Para a glória de Deus, eu agradeço a oportunidade. Amém.